Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é relato de viagem. Quem aí gosta de viajar? Acho que todos vocês, né? Eu amo viajar, sinto muita saudades de viajar, né? Conhecer lugares diferentes ou revisitar lugares que já conheço. E eu sei que viajar é uma coisa que todo mundo gosta de fazer, não é verdade? Bom, mas existe uma família que faz da viagem a vida deles. Eles viajam para vários lugares do mundo, né, e escrevem relatos contando essas aventuras que eles viveram. É a família Klink. Já ouviram falar? Provavelmente já devemos ter lido algum texto em aulas sobre relatos de alguma viagem dessa família. Bom, vamos observar então aqui o título Namíbia, né, o título deste relato, e a ilustração da página 79, em que mostra aqui na legenda, né, a família Klink no deserto da Namíbia, na África do Sul. Bom, diferente das outras aulas, né, de leitura, e que eu deixei o texto para vocês lerem, hoje eu gostaria de ler o texto com vocês. Vamos lá? Eu vou ler aqui pelo livro que fica mais fácil para mim. Namíbia. Confesso que demorei muito para ler o livro do meu pai. Na primeira vez que li, 100 dias entre céu e mar, estava na quarta série e li numa dessas viagens de 4 horas indo de Paraty para São Paulo. Com a estrada de Cunha caindo literalmente aos pedaços, as notícias sobre trânsito e andarilhos da Bandivale e a pouca luz do entardecer, convenhamos que não foi com atenção digna que meus olhos correram tais páginas. E talvez na época, Desventuras em Série soava um pouco mais interessante. Na primeira vez que li direito, era o começo do ensino médio. Muita gente dizia que o livro torna pessoas determinadas e tomarem grandes decisões. A decisão que eu tomei foi de não conter palavras, gritos, pesquisas no Google e visitas a operadoras de turismo perto de casa para saber como se chegava em Luderitz de modo convencional. Assim começou a viagem para a cidade de onde partiu o iate. Para várias pessoas, ele pode ser um barco micro que um cara sem noção usou para fazer uma viagem arriscada, que por sorte deu certo. Mas o barquinho a remo é hoje a minha certeza de que mesmo as ideias mais absurdas do meu pai, a gente tem que levar a sério, e as nossas próprias também. Já que íamos para o sul da África, minha mãe, que fez questão de ver bichos, nos levou para um safari no Kruger Park, uma reserva com vários animais nativos, naquela região da África do Sul. Meu pai não se interessou pelo programa turístico e deixou que fôssemos nós 4. Eu gostei bastante da experiência, mas depois de uma semana passeando na mesma estrada, vendo os leões no mesmo lugar, sempre dormindo e bocejando, e ao lado de 30 pessoas que só viam os bichos pelo visor da câmera fotográfica ou, em casos extremos, pela discreta tela do iPad. Fiquei desconfiada de que meu pai não estivesse tão errado, mas gostei mesmo assim e valeu a pena, e eu voltaria lá hoje mesmo se eu pudesse. Encontramos o Amir no aeroporto de Windhoek. Instalamos a cabine de comando terrestre no painel do carro. As funções se dividiram dentro do veículo: piloto, copilota, engenheira de navegação, fotógrafa e reserva, para turnos. Viajar de carro com nossa família é uma coisa engraçada. Meus pais têm uma discussão a cada 15 quilômetros porque meu pai decidiu secretamente fazer 1.000 quilômetros em um dia e minha mãe viu um passarinho com o bico laranja que ela nunca tinha visto em uma cerca da estrada bem onde tinha aquela árvore com as flores lilás e quis fotografar. Mas tudo bem, porque meu pai reclama na hora, mas depois é a palestra dele que as fotos vão parar.
Não, todas, claro, não todas, claro. Senão a palestra teria milênios de duração com mais algumas a cada 100 repetidas. Os desertos eram sem fim e de muitas formas, cores e tons de areia. Tive a sensação de estar vendo a Antártica, com um filtro laranja e bem quente. De vez em quando cruzava a estrada um antílope. Não sei como ele sobrevive entre tantos quilômetros sem um pé de árvore ou um fio d'água. Levávamos o piquenique na picape para paradas estratégicas fora da área proibida de diamantes. Estranhamente, Luderitz batia exatamente com a sua descrição desatualizada em 30 anos. Meu pai ficou até espantado, porque conhecia todas as ruas, sabia onde as lojas ficavam e até quem eram os proprietários, que ainda serviam no balcão. Tivemos um jantar histórico com as pessoas que participaram do começo da travessia, contribuindo ou dificultando ela, mas fingimos que não importava mais, porque agora eram todos senhores simpáticos. No fim dos 21 dias de viagem, os melhores foram numa cidade pequena, parada no tempo e com um vento assustador. Talvez porque, de todos os lugares, era aquele o único em que a nossa família tinha uma história. Ficar numa mesa ouvindo senhores de cabelos e barbas desbotadas falando sobre outros, uma viagem que não existia mais, que não existe mais, me fez acreditar que quando cidades se transformam, animais se escondem ou se extinguem e pessoas que se veem todos os dias se conhecem cada vez menos, amizades breves, distantes e feitas numa viagem com data para acabar são a fonte mais próxima de reencontro com uma experiência antiga. Quem sabe, aos 60 anos, eu também não tenha uma Luderitz de onde meu mini barco partiu. Olha só, quem escreveu esse texto, né, esse relato, foi a Tamara Klink, filha do Amir Klink. Ela tem mais duas irmãs que também escrevem relatos contando. Então vamos virar a página, vamos para a página 80, que aqui nós temos uma breve apresentação dessa família. Então, as irmãs Klink são filhas da fotógrafa Marina Klink, né, e do navegador Amir Klink, que fez uma viagem em um barco a remo no Atlântico Sul, saindo do continente africano com destino ao Brasil. As gêmeas Tamara e Laura e a irmã caçula Marina, desde muito novas, escutam as aventuras do pai pelo mundo e acompanham em algumas delas. Com toda essa bagagem, as garotas decidiram criar um site para compartilhar os relatos de viagens e lugares que já conheceram. Para saber mais se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre elas e sobre essas aventuras que elas fazem, vocês podem acessar o link, né, que é o link que está indicado aqui, se eu não me engano, é www.irmãsklink.com.br. E aí vocês podem ver outras histórias, outros relatos delas. Muito bacana. Eu já li que elas foram para a Antártica, que elas contam a experiência que elas tiveram ao encontrar com leão marinho, focas. Meu, muito legal mesmo, gente. É muito interessante. Então aí tem a foto das três irmãs, Laura, Tamara e Marininha. Bom, gostaram, né? Bem interessante conhecer lugares diferentes e contar sobre eles. Interpretação oral. As informações do relato de viagem correspondem ao que você imaginou antes da leitura do texto? 2. Ao ler o título do texto, você conseguiu identificar sobre o que seria o relato? 3. Você já conhecia esse país africano? Qual informação apresentada sobre ele no texto você achou mais interessante? 4. Você gostaria de escrever um texto relatando algumas aventuras que já viveu? O que contaria? Ai, gente, olha só que pergunta interessante, né? Gostaria muito de saber se vocês já fizeram alguma viagem
diferente, assim, alguma viagem que aconteceu alguma coisa, que vocês conheceram, viram alguma coisa de interessante que gostariam de contar. 5. Cite um lugar que você gostaria de conhecer e viver uma grande aventura e explique por que escolheu. Também quero saber a resposta dessa pergunta. Atividade escrita. Então vamos lá. 1. Responda as questões a seguir sobre o relato de viagem lido. Letra A. O que é relatado neste texto? B. Quem produziu o texto apresentado? Onde você encontrou essa informação? Eu fiz a leitura, né? E vocês perceberam aí que eu já disse quem foi que escreveu e onde está escrito isso. C. Onde esse texto foi publicado? Também mostrei para vocês onde ele foi publicado. 2. Quando o autor relata que leu pela primeira vez a autora, né? Quando a autora relata que leu pela primeira vez o livro escrito pelo pai. Está lá no comecinho do texto. 3. Releia o trecho a seguir. Na primeira vez que li direito, era começo do ensino médio. O que a autora do relato quis dizer ao empregar a palavra em destaque? Direito, porque será que ela não leu direito da primeira vez? Por que ela leu direito dessa segunda vez? Tá? Porque ela considerou essa vez que ela leu, que foi a primeira vez que ela leu direito. 4. De acordo com o texto, qual foi o destino da viagem da autora? 5. Com quem ela fez essa viagem? 6. Complete a frase a seguir, seguindo as informações do texto. A paisagem vista frequentemente pela autora do relato durante sua viagem é formada por praias cheias de coqueiros, desertos com muitas formas, cores e tons de areia, montanhas e cachoeiras com águas cristalinas. O que será que ela viu durante a viagem? Com qual local ela compara essa paisagem? 7. Como o texto foi organizado como o texto foi organizado? Com a apresentação dos fatos em sequência ou sem seguir uma ordem? 8. Qual é a importância da utilização de imagens em textos como esse? 9. Qual é o público-alvo desse texto? 10. Ao longo do relato, a autora utiliza diversos adjetivos para caracterizar os lugares por onde ele passa e as pessoas que encontra. Letra A. Como ela descreve a cidade onde passou os melhores dias da viagem? Como ela descreve aí, gente? B. Como eram as pessoas dessa cidade? Ela também descreve as pessoas. 11. Releia o seguinte trecho. Quem sabe, aos 60 anos, eu também não tenho uma Luderitz, de onde meu mini barco partiu. Letra A. Qual é a pessoa do discurso utilizada nesse trecho? Letra B. Por que é comum o uso dessa pessoa em relatos de viagem? Bom, gente, essa última questão até vou comentar, né? Um relato de viagem, né? Ele tem como objetivo compartilhar uma experiência, né? Que foi vivida em uma viagem, obviamente, né? E normalmente quem escreve o relato, quem faz o relato, é a pessoa que vivenciou essas experiências. Então, nesse tipo de texto, ele é escrito em primeira pessoa, porque eu estou contando sobre uma viagem que eu fiz. Então, eu vou escrever o que eu fiz, o que eu comi, o que eu conheci, o que eu gostei, as minhas impressões, tá? Então, um relato de viagem, assim como um relato pessoal, ele é escrito em primeira pessoa, tá? Então, ele vem organizado de forma sequencial, conforme os fatos ocorreram. A linguagem é subjetiva, porque como o texto vai ser escrito em primeira pessoa, eu vou descrever as minhas impressões, caracterizar os detalhes do que eu vi, do ambiente, das pessoas, das experiências vividas. Então, tem bastante adjetivação aí.
que mais que eu posso dizer sobre o relato de viagem? Ele pode ser publicado em livros, revistas, jornais, sites e blogs, enfim. Aqui no box, né, falando sobre a Namíbia, a Namíbia é um dos maiores países africanos. É conhecido por sua exuberante paisagem e sua diversidade animal. E a economia local destaca-se com a produção de diamantes, mas a população ainda sofre com a desigualdade social e racial. Nessa região há 2 desertos, o da Namíbia e o de Kalahari, que abrigam locais inóspitos e de difícil acesso pela falta de infraestrutura nas estradas. Bom, eu vou incluir nesse vídeo um relato, uma pessoa fazendo um relato, tá? Para vocês terem mais uma. Então, eu vou terminar a minha transmissão aqui. Já expliquei, já li o texto, já falei sobre as atividades de hoje. Façam entrega no Google Sala de Aula e eu vou, então, incluir um vídeo aqui para vocês, tá? Não vai embora não, tá? Um beijinho. Tchau, tchau. É você na foto com esse macaco? Ele é de verdade? Você gosta de animais e plantas? Eu adoro. Eu já morei na maior floresta do mundo. Senta aí que eu vou te mostrar. Quando eu tinha mais ou menos sua idade, meus pais me levaram para conhecer a Amazônia. O lugar onde eu nasci, lá na tribo dos Barés. Não parece nada com aqui, né? Quando eu cheguei lá, fiquei encantada com a paisagem. Era um mundo todo novo para mim. E eu tentei aproveitar o máximo. Tudo que eu não podia fazer aqui na cidade, eu fiz lá. Subi nas árvores, encontrei animais, aprendi a usar arco e flecha com meus avós. Mas eu também descobri que algumas pessoas que iam para lá não queriam apenas conhecer melhor a natureza. Queriam roubar aquela riqueza. Vou te contar do dia que eu ajudei a salvar o peixe-boi da Amazônia. O peixe-boi da Amazônia vive em rios, em alguns lagos, mas principalmente nos rios da Amazônia. Por isso o nome, peixe-boi da Amazônia. Ele é um mamífero que precisa tomar fôlego, que nem a gente, senão ele morre afogado. E porque o peixe-boi já foi muito caçado, ele está quase desaparecendo. Eu ficava olhando a margem do rio para ver se aparecia um peixe-boi. Já era o 5º dia e nada. Foi quando eu vi uns homens fazendo bastante força para tirar uma rede do rio. Aí eles puxaram mais um pouco e eu vi. Eles estavam batendo no peixe-boi para tirar ele do rio. Aí eu gritei bem alto: ladrão de peixe-boi, ladrão de peixe-boi, que era para minha aldeia ouvir. Eles largaram a rede e fugiram. Mas aí eles já tinham feito estrago. Machucaram o animal. Sozinho ele não iria sobreviver. Cuidamos do bichinho até ele ficar bom. Ele ficou dias num tanque. Depois devolvemos ele para o rio. Vou pedir para os meus pais me levar para a Amazônia. Aí sim vou poder contar uma história como a sua. Eu também quero que um dia o meu filho possa salvar um peixe-boi.